Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Natasha Arruda e hoje nós vamos falar um pouco sobre a anatomia da mama e os tipos de cirurgias que são realizadas no câncer de mama. Então, para darmos início a esse assunto, é importante que a gente saiba que o câncer de mama ele é o mais prevalente entre as mulheres, ele só fica atrás do câncer de pele não melanoma. E para a gente conseguir entender melhor como que é realizada essas cirurgias, todos os tipos delas, a gente precisa saber a anatomia da mama, para a gente saber o que foi retirado, o que não foi retirado. Então, para a gente começar, a gente tem que saber que a mama ela está localizada no tórax, na parte superior, ela se encontra sobre o peitoral maior e ela está localizada entre a segunda costela e a sexta costela, verticalmente. E horizontalmente, ela se encontra na região lateral do externo e na linha axilar. Esses são os limites anatômicos da mama. E a mama ela é constituída por lóbulos, ductos e o estroma, como a gente vê aqui na imagem ao lado. E a mama, ela é dividida em quadrantes. Então a gente vai ter 4 quadrantes. O quadrante superior interno, o quadrante superior externo, o quadrante inferior interno e o quadrante inferior externo. E cada um desses quadrantes tem uma incidência de câncer. Então, por exemplo, o quadrante superior externo, ele tem cerca de 50% de incidência de câncer de mama. Já o quadrante superior interno, ele tem cerca de 15% de incidência do câncer de mama. O quadrante inferior interno, ele tem cerca de 6% de incidência do câncer de mama. E o quadrante inferior externo, ele tem uma incidência de 11% do câncer de mama. E não é só os quadrantes que a gente vai ter esse câncer de mama, a gente pode ter também uma prevalência de câncer de mama na auréola papilar. Então, nessa região a gente tem uma estimativa de 17% dos cânceres de mama. Então agora vamos falar um pouco mais sobre quais são essas cirurgias que são realizadas no câncer de mama. Então a gente vai ter cirurgias que são consideradas conservadoras e as cirurgias que são consideradas radicais. Então as conservadoras a gente vai ter a tumorectomia. A tumorectomia ela é a retirada apenas do nódulo que tem ali na região. Geralmente ela é feita em tumores benignos e para realização de biópsia, porque o cirurgião vai retirar só uma parte ali da mama para poder fazer análise. E a gente vai ter também a setorectomia. A setorectomia eu já vou ter uma retirada aí maior dessa mama, também para fazer análise, e são tumores com até 1 centímetro. E aí a gente vai ter também a quadrantectomia. Por isso é importante da gente saber os quadrantes que a gente tem na mama, porque de acordo com a localização desse câncer, eu vou ter retirada de um desses quadrantes. Ela também pode ser realizado a biópsia do linfonodo sentinela ou esvaziamento axilar. Isso vai depender do que o cirurgião analisar ali na hora de comprometimento dessa cadeia axilar. E geralmente a quadrantectomia ela é realizada em casos de tumores que já estão com 2 a 3 centímetros. E todas essas cirurgias que eu falei até agora, todas elas após a retirada ou antes, vão ser realizado radioterapia ou a quimioterapia. Isso vai depender de cada médico e de cada indivíduo e o tipo de câncer. Mas obrigatoriamente, todos eles vão ser realizados essa quimioterapia ou a radioterapia para poder abaixar ao máximo a recidiva desse câncer novamente. É por isso que essas cirurgias hoje em dia conseguem ser tão efetivas quanto as mastectomias totais, as radicais, onde é retirada toda a mama. E a gente também tem mais um tipo de cirurgia conservadora, que é a adenomastectomia. Como que é essa adenomastectomia? Ela é realizada em casos de câncer que estão mais longe da pele, elas estão mais no meio da glândula mamária e o médico ele vai fazer uma ressecção que vai tirar somente a glândula mamária, vai preservar o complexo aureopapilar
e a pele também. Nesses casos de adenomastectomia, a reconstrução ela é feita imediatamente durante essa cirurgia, então já é colocada a prótese, porque a pele foi preservada, então o cirurgião consegue colocar a prótese e fechar essa mama e ela fica assimétrica com a outra depois dessa cirurgia. E agora vamos falar um pouco sobre as cirurgias radicais que são realizadas no câncer de mama. Então a gente vai ter a mastectomia total ou simples. Nessa cirurgia vai ser retirada a glândula mamária, o complexo aureolo-mamilar, a pele e também pode ser retirado a fáscia do peitoral maior. Nesse caso, ele não vai ter o esvaziamento axilar. Pode ser que tenha biópsia do linfonodo sentinela, mas geralmente ela não é acompanhada do esvaziamento axilar. A gente vai ter também a cirurgia de mastectomia radical modificada. E o que é realizado nessa mastectomia modificada? Ele vai ser retirado a glândula, o complexo aureolo-mamilar, a pele, vai ser retirada também o peitoral maior ou o peitoral menor. E ele sempre vai vir acompanhado de um esvaziamento axilar. E também os cânceres que são indicados para esse tipo de cirurgia são aqueles que o tumor já está com mais de 3 centímetros. E a gente também vai ter a mastectomia do tipo Halsted. O que é essa cirurgia? Ela vai ser retirada tudo que foi retirado nas outras, mais o peitoral maior e o peitoral menor. E o esvaziamento axilar. Então, para a fisioterapia é muito importante saber o que essa paciente realizou durante todas essas cirurgias. Porque uma paciente que realizou uma mastectomia do tipo Halsted vai ter muito mais complicações do que uma paciente que realizou uma quadrantectomia. As disfunções que vão vir posterior a essa cirurgia vão ser bem menores do que quem fez uma do tipo Halsted que tirou todos os peitorais, e isso vai dificultar até mesmo depois, no pós, para poder fazer uma reconstrução dessa mama. Então, o conteúdo que eu tinha para trazer hoje era esse. Eu vou trazer mais conteúdos falando agora sobre quais são as complicações que existem após essa cirurgia, quais são os tipos de reconstrução dessa mama e também sobre como é a atuação da fisioterapia no pós-operatório e também no pré-operatório dessas pacientes com câncer de mama.